O hidrogênio, fala-se muito da água hidrogenada. O hidrogênio é um elemento, conforme disse o Dr. Carter em um programa recente, um gás que representa o céu na antroposofia, enquanto que o oxigênio representa a Terra. O H2O, que é a água, é o casamento do céu com a Terra. Agora, qual a aplicação do hidrogênio para a saúde? O gás inalado, a água hidrogenada, realmente faz bem? Quais são os cuidados que deve-se ter para se ter um bom equipamento para que não haja contaminações, problemas com a produção dessa água hidrogenada? Este é o assunto do programa Saúde de hoje, que está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, que é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro, via Embratel Canal 3, Sky Canal 28 e Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas depois exibidos ficam disponíveis na íntegra e também em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Eu peço ao espectador, ao teleinternauta, que curta, compartilhe se você acha que vale a pena para os seus amigos, para as suas pessoas, para dar mais visibilidade ao canal. Todas as chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn, Twitter e no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. O programa Saúde tem um patrocínio da Nova Ciência, empresa líder em equipamentos de medicina integrativa. Inclusive, nós somos representantes da Nova Ciência. Em nossa loja virtual, vendemos todos os equipamentos da Nova Ciência. E da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Por intermédio do site da Essential Energy, você pode baixar e-book, é um site bastante interativo, você pode ajudar os seus tratamentos. E para os teleinternautas, os espectadores, no cupom colocando JC Baldan, tudo junto, caixa alta, vocês têm um desconto por conta de ser conhecidos aqui do nosso programa. Muito bem, a pauta de hoje é sobre o hidrogênio. A água hidrogenada está em moda hoje. Todo mundo fala para utilização em várias patologias. Mas afinal, o que é o hidrogênio, para que ele serve, como serve e quais os cuidados com os equipamentos? Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o Rafael Durante, que é um colega, um amigo nosso, já esteve em nosso programa aqui, já falou da energia Tesla, já falou da bobina Michi. Ele é biomédico, técnico em eletrônica e também engenheiro elétrico. Muito boa noite, Rafael Durante, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Boa noite, meu. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, que estamos tendo de conversar um pouco sobre esse tema importante que é o hidrogênio. Né? O que é o hidrogênio? Bom, a princípio, para a gente ter uma ideia, muita gente já tem isso como, digamos assim, com consciência. Né? O hidrogênio está no universo, né? Praticamente o Sol, né, inteiro. Uma bomba de hidrogênio. Então, digamos assim, sabia que o Sol ele é frio, né? O Sol é frio no seu interior, porque o hidrogênio, em forma líquida, é gelado. Ele é gelado. O que faz aquela atmosfera ser combustível é por conta das reações nucleares que existem na atmosfera, na parte externa do Sol. Bom, mas essa é uma novidade, anotem aí, o Sol é frio, é gelado, é isso mesmo? Exatamente, o interior sim, né? É que a parte externa, naturalmente, o hidrogênio em combustão, a altíssimas temperaturas por conta das reações atômicas que existem, né? Provoca a produção do hélio, né? E digamos, das reações de radiações eletromagnéticas, né? Reações eletromagnéticas que nós recebemos do Sol, como a própria luz que nós enxergamos, né? Então, comprimentos de ondas diversas eletromagnéticas. Né? Agora, o hidrogênio ele é primário no universo inteiro. No planeta, por exemplo, se você observar que nós somos 2/3 de água, né? O planeta Terra, o planeta artificial, o planeta água. Dentro da composição da água, nós temos 2/3 dessa água
de átomos de hidrogênio e 1/3 de oxigênio. Não, e o organismo humano também, em comparação com o próprio planeta, com a própria Terra, também é 2/3 de água. Sim, 70% de água. 70%. Exatamente. Então, do nosso peso corpóreo, 70% em geral, né, dependendo do biofísico, do biotipo, melhor dizendo, você pode considerar 70% de água intersticial. E disso, 2/3 é hidrogênio. Então, podemos dizer que o hidrogênio, no sistema, inclusive, da química orgânica e da química inorgânica, é fundamental. São as pontes de hidrogênio. Então, se você observar dentro do contexto da própria natureza, o hidrogênio está presente em tudo. Nos vegetais, nos animais, nos minerais, nas composições químicas, né, no interstício químico da construção desses elementos. Né? E o que acontece? A gente não dá esse devido valor ao organismo, no caso falando da própria da biologia, vamos dizer assim, né? Porque a gente dá muito mais valor para o oxigênio. Né? E o oxigênio aparentemente é muito mais fundamental para a nossa existência, porque faz parte da respiração celular aeróbica, né? Como a gente aprende na bioquímica. Mas, se a gente observar todos os estágios que existem para acontecer a ATP sintase, a produção do ATP, nós vamos ver o seguinte, que em todas aquelas etapas, desde a glicose, glicólise, até chegar no ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs nós temos a separação de vários elementos químicos, vamos chamar o gás carbônico, o CO2, né? Então nós vamos ver lá no final, né, na própria síntese da mitocôndria, o H+, né, o hidrogênio. O ATP, para quem não está acostumado, é uma molécula que dá responsável pela energia. Como se fosse trifosfato de adenosina. De adenosina. É como se fosse uma usina nuclear ou uma usina elétrica dentro da própria célula. É algo responsável pela energia. No final das contas, a nossa energia de vida, vamos dizer assim, da célula, a energia vital, né, digamos assim, a nível biológico, é o ATP. Né? Quer dizer que o hidrogênio tem um papel preponderante no ATP. Totalmente. Só que, veja bem, o hidrogênio que existe na natureza, ele é considerado um átomo, tá certo? Que é o H, que a gente encontra na tabela periódica. É o primeiro da fila lá. Né? É o número 1, né? O número 1. Por quê? Porque ele é um próton. Ele tem um núcleo protônico e um único elétron na eletrosfera. É um gás nobre, Não, né? não é nem um gás. Ele é um átomo. Ele é um átomo. É um átomo. Aí o que acontece? Para ele ser... Porque se você observar na tabela periódica, você vai ver lá que tem lá na constituição da tabela, né? Se você vê o H lá, você vai ver lá um S. Esse 1S é um elétron na eletrosfera do próton. Por isso que é chamado de próton, ou um próton. E tem uma carga positiva. Né? E esse elemento, o hidrogênio, para ele, vamos dizer, ficar disponível a nível universal, ele tem que se ligar com outras moléculas ou com outros átomos. Por exemplo, como você comentou no início do programa, a água. Né? Então, você imagine que para ter a água, eu preciso ter um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, o que acontece ali? Existe uma ligação atômica, forças fortes e forças fracas, né, que interligam esses átomos através de um elétron. Então, você vai ter 2 hidrogênios, um oxigênio. O oxigênio é carga negativa e o hidrogênio é carga positiva. Então, uma combinação de forças eletrostáticas que forma um ângulo de 104,5 graus, que é o que nós chamamos de água, H2O. Aliás, dá para avaliar, né, durante praticamente a qualidade da água, Neto? A qualidade da água em função da água estruturada de acordo com o desenho da... Hexagonal. Né? Hexagonal, é isso? É uma das possibilidades, né? Porque você pode também imaginar de água estruturada uma água, digamos, que ela, digamos, teria o perfil da natureza, que é quando ela carreia os sais, né? Importantes para a saúde, magnésio e tal. Então, mas existe a estruturação que você está falando, que é a parte hexagonal de você acertar, digamos, os clusters, né? Para deixar a água mais disponível bioquimicamente para a célula. Biodisponível. E dentro do... Quer dizer, você acabou de dizer essa informação importante, da qual eu não conhecia, que o hidrogênio está lá no pé
do ciclo de Krebs, lá na ATP, Isso. na geração ali, né? Isso. Isso aí ele vem normalmente, se não for suplementado com a água hidrogenada, ele deveria vir dos alimentos, é Das isso? enzimas, Das exatamente. enzimas. E aí, quando você toma uma água com hidrogenado, Sim. né? Hoje está em voga, eu inclusive tenho um gerador de hidrogênio em Sim. casa, tá? Quais são os benefícios de você tomar essa água hidrogenada? Por que essa moda durante? Eu compreendo. Agora, existe o seguinte, né? Quando a gente fala do H+, que é esse H+, que seria o que a gente chama de bomba de hidrogênio, né? Porque é bomba de hidrogênio, porque esse hidrogênio é bombeado, hipoteticamente, nesses ciclos que nós comentamos, ciclos aeróbicos, de respiração celular. Então, esse bombeamento de hidrogênio, H+, que são prótons, tá? Diferente do hidrogênio molecular. O hidrogênio molecular é um gás. O que é o hidrogênio molecular? Ele tem os átomos de hidrogênio, só que em forma de gás. Por quê? Quando você decompõe a água, por exemplo, você quebra as moléculas da água, você vai separar o oxigênio. Aquela história da eletrólise, né, que a gente fazia nos cursos aí, do antigo ginásio, ou mesmo científico da minha época, hoje eu estou com 70 anos, então não posso falar muito dos cursos de hoje, né? Mas, de qualquer forma, quando você usava a eletrólise, quer dizer, a lisê do elétron, quer dizer, quebrar os elétrons, né? Então, você tinha lá um sistema que você coloca água, né? 2 tubinhos, lembra? E você coloca corrente elétrica e você tem uma corrente contínua circulando por aquilo, aquela reação química, né? De elétrons fluindo pelo eletrólito, que é a água com algum sal que tenha cargas negativas, por exemplo, os ânions, né? Vai quebrar, vai separar o oxigênio do hidrogênio. Então você via, lembrando que nos frasquinhos daquelas tubetas ou tubinhos que a gente usava, até tubo de ensaio, por exemplo, aonde a água descia o dobro da quantidade era hidrogênio, onde ficava um pouco mais, quer dizer, a carga, né? Então é prova, né? 2H e um O. Então a massa, né, de gás onde o tubo ficou com mais espaço, tem hidrogênio, onde ficou com menos espaço, tem oxigênio. Esse hidrogênio que está lá, esse é o H2. Por que é H2? Porque quando o hidrogênio se transforma, se separa da água, ele tem um princípio não de se tornar só um átomo, mas ele torna-se um gás, como o oxigênio vira o O2. E no caso da água hidrogenada, dessas garrafinhas? Aí, então, a água hidrogenada, então, aí é o princípio de fabricação. Como que você vai obter o hidrogênio? Tá? Então, nós estamos falando, antes de chegar nesse ponto, a sua pergunta tem propriedade. Porque, então, o H2 não é H+. Tá? Então, vamos lá. Para não complicar muito. Se você pegar água destilada, ou água de osmose reversa, uma água pura. O que quer dizer água pura? Que ela é isenta de solutos. Ou seja, não tem mais nenhum sal lá. Só tem água. Se só tem água, existe um equilíbrio catiônico e aniônico. Por isso que a gente fala H+, é a parte do hidrogênio que está nessa água, e o que está para cima, né, seria o OH-, que seria o quê? O oxigênio com hidrogênio menos, que é o ânion. Então, cátion, prótons e ânions. Essas duas combinações fazem com que a água seja água pura. Por isso o pH 7. A gente fala potencial de hidrogênio 7. Bom, isso é para explicar o quê? Explicar que quando você tem uma eletrólise, certo? E quebra essas duas moléculas, vai transformar em H2 e O2, esse H2, ele é o quê? Ele é um dipolo. Na verdade, podemos supor assim, que são 2 átomos, por isso que é H2, 2 átomos de hidrogênio ligados por um elétron, os 2 elétrons que fazem parte do próton. Então é um gás, ele não é H+, não é o H+ só que está na água, ele já é um gás. Já é um gás. E esse gás, H2, em 2006, 2007, acho que até muito antes disso, né, isso começou no Japão, eles começaram a perceber, justamente pelo início da nossa conversa, que se o organismo é 70% de água, existe uma grande quantidade de hidrogênio, o próprio DNA tem pontos de hidrogênio nos nucleotídeos. Você pega o ACTG lá, você vai ver pontos de hidrogênio ligando as proteínas, a C, né? A catina, a tinina, a guanina, aquela coisa toda. O que liga isso são pontos de hidrogênio. Eles começaram a perceber que isso poderia ter um potencial terapêutico, né, para as pessoas
em relação a essas patologias, principalmente respiratórias, né? Asma, bronquiolite, essas coisas todas. Por quê? Porque como é um gás, vem, né, a ideia, vamos aspirar isso aí, né? Porque naturalmente tem alguma propriedade que a gente não conhece. E viram alguns resultados muito interessantes de benefício. Agora, o que acontece? Nós estamos falando aí de ATP sintase, né? Falando de mitocôndria, falando aí das questões do H+. O que acontece é que uma das grandes, a grande capacidade que eu vejo do hidrogênio, e acho que a ciência vê isso pelos trabalhos que eu tenho lido e tal, no nosso organismo nós temos um sistema antioxidante endógeno, quer dizer, interno. E a gente também faz uso de antioxidantes exógenos, quando é preciso. O que é o antioxidante exógeno? É aquilo que, quando nós respiramos o oxigênio dentro da célula, existe uma reação, né, que a gente chama uma reação que provoca um oxigênio reativo. Que geralmente o resultado da respiração celular seria H, que é o hidrogênio, 2, com um oxigênio que sobra, forma água. E essa água dentro da célula, dentro da mitocôndria, ela ajusta o pH para não deixar a mitocôndria acidificar. Eu vou pedir licença só um minutinho, Durante, para anunciar o nosso curso de pós-graduação da Nova Ciência, Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde. É um curso de pós-graduação, na verdade, do Instituto Bem e da Nova Ciência. Esse curso começou já no final do ano passado, na verdade, né? Novembro de 2022. De lá para cá, cada 2 meses, um mês, tem um módulo, como se pode ver aí que está sendo exibido, e vai até final de novembro de 2024. Os interessados podem fazer esse curso, que é reconhecido pelo MEC, inclusive com diplomas e certificações oficiais, e você pode fazer os módulos independentes. Depois que você fizer toda a carga horária, você conquista o seu diploma, obviamente. Tem bônus especiais aí em fisiologia hormonal, metabolismo e longevidade, negócios em saúde, gestão, marketing, regulatório, etc. Eu recomendo bastante esse curso de pós-graduação. Os interessados têm que falar com a Tássia pelo 11 956875835. Repetindo, 11 956875835. Fala com a Tássia. Avisa a Tássia lá que você viu aqui no nosso programa. E talvez tenha algumas condições especiais. Muito bem, hoje nós estamos recebendo o Rafael Durante, que é biomédico, ele é engenheiro elétrico, técnico em eletrônica, trabalha na área da saúde já com bastante tempo, inclusive com equipamentos eletrônicos. Já fizemos matérias aqui sobre a bobina de Misching e também sobre a energia escalar, né, do Tesla. Os interessados no canal, nos 2 canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, vocês podem procurar lá Rafael Durante ou bobina de Misching ou energia escalar. Você vai encontrar bastante coisa lá, inclusive esses programas anteriores. Hoje nós estamos falando da água hidrogenada, do hidrogênio, desse importante elemento, o H1, que consta da constituição do universo. É o primeiro elemento praticamente a surgir no universo aí, na nossa tabela periódica. Muito bem, e a água hidrogenada? Você estava falando das pesquisas realizadas no Japão, da inalação do gás do hidrogênio. E o consumo da água com o hidrogênio, dessas garrafinhas que estão aí no mercado? O princípio da utilização, né, vamos dizer, tanto das garrafas, tanto quanto dos inaladores, né, são meios diferentes de administrar a mesma coisa. Você pode tomar água saturada de alguma forma, né, na própria água, pelo processo que a gente vai comentar, ou tanto inalar o próprio gás. Né, não tem a mesma coisa? Quer dizer, o hidrogênio é o mesmo, é o molecular, é o gás. Só que, obviamente, se você inalar, por conta da emese, né, do carreamento do hidrogênio já direto para o pulmão, né, você vai ter uma disponibilidade orgânica muito mais rápida do que você ingerir água, porque você está indo pelo esôfago, pelo estômago, por outras vias. Né? Então, a inalação, ela não é que é melhor, ela é mais rápida. O efeito, ela é mais, digamos, é mais pronto, é mais disponível. Mas a eficiência é igual. É a mesma coisa. Quer dizer, se você tomar mais água, além da água é bom porque você hidrata também, né? Você não vai só ingerir o gás, né? Você vai beber água durante o dia, 200, 300 ml
4, 5 vezes por dia com aquela carga de hidrogênio que a garrafinha fabrica. Né? Tá? Agora, o importante de entender o hidrogênio é o seguinte, nas pesquisas que eu fiz, né? E isso digamos, convencionado já, né, essa ideia. Qual é o benefício do hidrogênio, na realidade? Quando nós estamos com alguma patologia, né, alguma doença, vamos chamar assim, em geral, nós temos uma inflamação. E pode acontecer de o organismo não controlar muito bem, ou não tem chance energética para controlar o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, o que é o estresse oxidativo? É quando o sistema endógeno não consegue ajustar com enzimas o próprio processo de regular o que é oxidação. Quando eu respiro, eu estou oxidando. Só que quando eu oxido, existem enzimas endógenas produzidas pelo organismo que equilibram esse excesso de radicais, digamos, hidroxilas, etc. E tal, né? Existem vários tipos. Então, uma das propriedades, né, digamos assim, endógenas seria o quê? Seria, por exemplo, o superóxido de dismutase, o sódio, isso é produzido pelo organismo. A catalase, o outro processo é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Isso é produzido pelo organismo, tá? De forma bioquímica. E entra nos sistemas para ajeitar, arrumar o que a gente poderia, então, chamar de estresse oxidativo. Só que aí, para que a gente toma? Tomamos vitamina C, né, complexo de ácido ascórbico, isso exógeno agora, para melhorar o fator de estresse oxidativo. O hidrogênio entra como um coadjuvante exógeno, quer dizer, como fosse se eu tomasse vitamina C, glutationa, vários outros compostos aí que se usam muito em ortomolecular, ou mesmo na medicina integrativa como terapêutica, você também pode usar o hidrogênio. Então, o hidrogênio entra no sistema como um antioxidante. Antioxidante. Mas não é o hidrogênio em si que é o antioxidante. Tá? É ele entrando junto com fases das enzimas, potencializando essas enzimas para que, então, essas enzimas produzam de forma endógena e não de forma exógena. Compreende? Deu para entender? Quer dizer, ele simula o organismo a ter uma ação antioxidante. Exato, mas ele, digamos assim, ele é um agregador, né, uma bioquímica a mais. Por exemplo, são prótons de hidrogênio, essa é a verdade, porque quando nós estamos falando de H2, nós estamos falando de prótons, né? E esses prótons, e mais a carga elétrica que une esses dois átomos, eles acabam fazendo parte e potencializam a produção de enzimas que dependem do hidrogênio. Essa é a chave que eu ia te perguntar, exatamente isso. Porque a enzima, ela, desde que eu aprendi lá atrás, ela é um facilitador de reações bioquímicas. Sim. Né? Ela é um facilitador. Sem ela, determinadas reações não ocorreriam. E isso sempre me chamou a atenção quando eu estudava biologia lá no antigo colegial, exatamente por isso. E por isso precisa tomar cuidado com as suplementações, porque não adianta você ter a suplementação apenas elementar ou elemental, vamos dizer assim, se você não tem as enzimas capazes de dissolver aquilo e fazer com que esses elementos realmente sejam absorvidos. É isso. Exato. Agora, a água hidrogenada faz com que essa produção de enzima aumente no metabolismo, faz com que ela exista em maior número e eficiência? Ela aumenta na medida, é interessante isso, porque a gente tem que levar em conta o seguinte, se você falar que um fator oxidativo é bom para o organismo, como o ozônio, por exemplo? Nem sempre é bom. Porque se você já está num estresse oxidativo, você não vai oxidar mais ainda. Esse é o X da questão. Então, quando a gente fala de oxidar o organismo, aliás, antioxidar, o antioxidante, nós temos que pensar também no sistema imunológico. Porque o sistema imunológico, ele per si, na sua essência, todas aquelas células de elemento figurado, por exemplo, dos leucócitos, dos granulócitos, dos elementos figurados que saem da medula óssea e vão para a parte linfática, ou mesmo para a parte circulatória, para os tecidos e para as células para os tecidos, nós temos aí um grande X da questão, que é o seguinte: toda vez que eu desoxido o organismo em muita quantidade, eu também estou trazendo um malefício para o sistema imunológico, que ele vai ficar
um pouco abaixo da sua normalidade de funcionamento. Quando você fala desoxido, significa o quê? Que você reduz a Olha, vamos dizer oxidação? que eu esteja, por exemplo, no estresse oxidativo, tá certo? Os terapeutas, os médicos analisaram lá os meus exames, então chegaram a uma conclusão que eu estou no estresse oxidativo. Eu tenho que tomar um antioxidante. Zomidal, processos, resveratrol, vitamina C, glutationa, várias terapias para que esse estresse oxidativo meu se regularize, tá certo? Isso de forma exógena. Eu estou tomando medicação, estou tomando algumas coisas que estão me trazendo esse antioxidante, para diminuir a minha oxidação, que está acima do normal. Por quê? Porque o sistema endógeno não consegue regular. Eu estou passando por uma fase de patologia. Agora, eu tenho que tomar cuidado também e às vezes estar me desoxidando, fazendo por exemplo, tomando antioxidantes demais, e eu estou prejudicando o meu sistema imunológico. Por quê? Porque o sistema imunológico ele precisa, por exemplo, de H2O2, de água oxigenada, a própria água oxigenada, peróxido de hidrogênio, porque tem certas células, quando fagocitam no sistema imunológico, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, eles excretam, né, na fagocitação, justamente esses produtos bioquímicos, vamos chamar assim. E vai para o sistema linfático. Também vai. Isso aí, então, quando uma célula dessa, leucocitária, encosta numa bactéria, por exemplo, na corrente sanguínea, no tecido, ele abraça aquela célula e destrói a membrana da célula com o oxidante. Precisa ter uma terapia oxidativa. Você precisa ter um nível de oxidação funcional. Aliás, é o princípio da ozonoterapia, né? O ozônio ele oxida para provocar uma reação antioxidante natural do organismo. Dizem, né, que as melhores terapias que tem, no sentido de, digamos assim, a nível de neoplasias, por exemplo, tá certo? É oxidar e desoxidar, oxidar e desoxidar, porque nesse processo de oxidar e desoxidar você consegue mexer com o interstício celular, você consegue tirar as toxinas, você consegue deixar entrar nutrientes, é tipo uma bomba, entende? Bioquímica, né? É o que dizem, né? Então hoje tem várias terapias para esses problemas aí entre aspas, da neoplasia, do câncer, né? Dependendo do caso, e se usa hidrogênio assim, em muita quantidade, né? A aspiração é de grande potência. Junto com, agora tem uma coisa, o hidrogênio ele é asfixiante, ele não é um gás feito para você usar como usa o organismo, usa o oxigênio, para oxidar processos bioquímicos. Tá certo? Mesmo porque baixa muito a pressão. Tem várias possibilidades aí, digamos, fisiológicas que podem acontecer. Então, o que acontece? Se a pessoa está inalando muito hidrogênio, demais, existe um limite para isso aí também, na inalação. Geralmente, os equipamentos que tem no mercado são suficientes para nos preocupar. Mas eu diria assim, acima de 900 ml por minuto, 900 ml, milímetros cúbicos de gás de hidrogênio por minuto, né? Já a pessoa tem que fazer um monitoramento de saturação de oxigênio. Por quê? Se você está inalando o gás atmosférico tem 21% de oxigênio, que é o suficiente para você levar esse oxigênio para os seus pulmões e ali o sangue levar esse oxigênio para a respiração celular. São dois tipos de respiração. Nós temos a respiração pulmonar e a respiração celular. Então, quando nós falamos da respiração celular, é o oxigênio que vai ser disponibilizado na mitocôndria, não no pulmão. Rafael Durante, eu vou ter que interromper, porque nós estamos chegando no final do nosso programa. Vou ter que fazer mais um programa sobre esse assunto. Tá bom. Estourou nosso limite aqui. Quero agradecer muito a tua presença. Nós vamos falar mais sobre isso. Tá na próxima semana já vamos dar continuidade a esse assunto. Eu lembro que o Salutes é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV canal 20, Oi TV canal 28, Claro em Bratel 3, Sky canal 28 e Vivo Fibra canal 239. Os programas Salutes ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Eu peço que vocês curtam e compartilhem com as pessoas que você acha que vão gostar do programa para aumentar a nossa audiência e o nosso trabalho, afinal de contas. Estamos divulgando aqui informações de excelência na área da saúde.
Nosso programa Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Boa semana a todos, até a próxima sexta. Obrigado, Rafael Durante. Eu que agradeço. Obrigado.